Mergulhar em águas desconhecidas é sempre arriscado. Isso vale para várias coisas: assumir uma nova tarefa no trabalho, tirar um projeto do papel e até mesmo começar um novo esporte. Planejar e se informar aumentam sempre consideravelmente as suas chances de sucesso. Em quase tudo, muitos correm para a vitória, mas sem planejamento e estratégia, entregam trabalhos incompletos, lesionam o músculo, quebram suas empresas nos primeiros meses de funcionamento. Afinal, como diz o ditado, a pressa é inimiga da perfeição. Entender as regras do jogo, estudar o ambiente ao seu redor e avançar passo a passo pode te conduzir por um caminho muito mais seguro e aumentar as suas chances de chegar a um prêmio. E naturalmente, quanto mais cedo a gente entender isso, mais rápido a gente chega no nosso objetivo. Eu sou Leonardo Grané, jornalista e host do podcast Quero Pix, e neste primeiro episódio vou mostrar para você como fundamentos simples, como o planejamento financeiro e a busca por informação de qualidade, podem te ajudar a alcançar os seus sonhos. Quero Pix! O dinheiro tá no papo do bar, na mesa do almoço em família e na mesa do trabalho também, mas falar sobre ele não necessariamente te dá conhecimento para lidar com ele. Acredite, a maioria das pessoas ignora o essencial, que é investir e se planejar. O estudo Raio-X do Investidor, organizado pela Ambima em parceria com o Datafolha, revelou que 63% da população brasileira, cerca de 101 milhões de pessoas, não investiu nada em 2023. Tendo em vista que as conversas sobre dinheiro estão em todos os lugares, o dado surpreende bastante, principalmente pelo avanço da tecnologia e do acesso à informação. No entanto, um recorte chamou a atenção. Entre os 37% que investem, a geração Z, que são os jovens de 16 a 27 anos, foi a que menos investiu, apesar de serem a mais conectada digitalmente. Isso me fez pensar, como uma geração tão acostumada a usar a internet, que em sua maioria sabe utilizar muito bem as redes sociais, continua sendo a que menos investe. A principal resposta, segundo o relatório de educação financeira global da OCDE, é a falta de educação financeira nas escolas, que atrasam ou cortam ensinamentos importantíssimos para a organização e planejamento dos jovens com o dinheiro. Aprender a lidar com o dinheiro desde cedo traz responsabilidade financeira e faz os alunos serem muito mais focados no futuro. Foi o que mostrou o volume 4 do PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, feito pela OCDE em 2022. O estudo também comprova a importância dos pais para a aprendizagem dos alunos. Estudantes que discutem suas decisões de poupança ou compras com seus pais são muito mais alfabetizados financeiramente, e 68% deles fazem isso pelo menos uma vez por mês. No ranking internacional, o Brasil ocupou a 17ª posição e ficou à frente apenas da Malásia e da Arábia Saudita. Embora a porcentagem do Brasil seja elevada no PISA de 2022, ela diminuiu bastante em relação a 2015, quando chegou a 53% e fez o Brasil ocupar o último lugar no ranking internacional. Como o tema faz parte da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que prevê o estudo de conceitos básicos de economia e finanças no ensino médio, eu decidi fazer uma pequena pesquisa e selecionei entre os seguidores no meu Instagram 10 pessoas para eu fazer uma mini entrevista. Das pessoas com que eu conversei, apenas 2 tiveram aula sobre finanças na escola e um deles, Davi Gomes, analista de marketing de 22 anos, disse que apesar de importante, a aula não foi muito proveitosa. Tive educação financeira na escola, mas não foi proveitosa porque os conteúdos abordados, acredito que eram muito retrógrados sobre cheque, enfim, sobre alguns meios de pagamento, assim, mas coisas que já se tornaram obsoleto, né? Ninguém usa mais cheque, né? Eu saí da escola tem 5 anos e essa matéria eu cursei de 2017 a 2019, se eu não me engano, e não tive conteúdos muito práticos assim. E como nós podemos reverter essa situação, mesmo chegando mais tarde no jogo? O primeiro passo é buscar informação, mas de fontes confiáveis. Com a popularização de influenciadores digitais que falam sobre investimentos, muitos deles sem informação adequada ou experiências de sucesso, é importante a gente ter o discernimento e entender quem de fato está capacitado para dar conselhos financeiros. Marcos de Vasconcelos, colunista da Folha de São Paulo e CEO do Monitor do Mercado, o segundo maior site de economia do Brasil, explicou em entrevista ao Quero Pix como a gente pode igualar essa corrida mesmo largando atrás. É aceitar que a informação boa não vai cair no seu colo. É que você vai ter que pesquisar, é dar trabalho, é cansativo, gasta mais tempo. Aceitar que ela não é tão divertida. A informação não é tão divertida, não é um mundo tão legal. O mundo das notícias é divertido, é legal, mas você precisa correr atrás de informação de qualidade e entender
que qualquer promessa que pareça boa demais para ser verdade, provavelmente é boa demais para ser verdade, não é verdade. Toda a ideia, né, toda a descarga de adrenalina que você tem na ideia de que você vai ficar rico muito rápido, que você vai ganhar muito dinheiro, que você não vai mais precisar trabalhar, venda XYZ por 1 ano e você vai passar 6 anos na França, não vai acontecer. Tá? Esse golpe de sorte é golpe e de sorte, ou seja, ninguém se planeja para ele. Você pode ir sim criando hábitos que vão te dar mais dinheiro, criando caminhos que vão te dar mais dinheiro e consumindo conteúdo que vai te deixar mais ligado, né? Vai te deixar mais atento para as oportunidades quando elas aparecerem. Mas que não vai existir esse conteúdo que vai te dar a oportunidade na hora, que ele vai te entregar um fundo que está rendendo mais e você vai aplicar nesse fundo e vai ficar riquíssimo em 2 meses. Não acontece. Então entender que tem que ser um hábito de consumir conteúdo, que é o hábito que vai te ensinar, educação. A educação é diferente da informação. A informação circula. A educação é uma coisa que você vai acumulando com o tempo. E aí aceitar que você precisa se educar para isso. Então, todo dia, lê um pouco, ou ouve um podcast de uma fonte confiável, né? Olha ali se você está consumindo de um influenciador. Legal, ele existe, o que mais que ele faz, quem é essa pessoa, né? Ele existe fora dali, o que ele vende, já que ele está ali, né, passando o dia produzindo conteúdo. Ele produz conteúdo para vender o quê? E aí você entendendo, você também consegue desviar de qual seria a armadilha. Ele é um produtor de conteúdo que quer que no fim do dia você, sei lá, abra uma conta na corretora tal. Beleza, você já entendeu qual vai ser o viés e você vai consumir o conteúdo filtrando isso. Né? Eu, como jornalista especializado na área, o que veículos como o Monitor do Mercado precisam fazer é aprender a dialogar nesse meio também. Saiu uma pesquisa até da Ambima, que é a associação, né, dos mercados de capitais, que fala de como a população investidora se informa. E aí, primeiro ponto, né, falar com o gerente ou assessor, informa sobre investimentos, né? Falar com o gerente ou assessor, depois consultar amigos e parentes, depois site de notícia, depois aplicativo ou site de banco, e depois seguir influenciador. Então, quem já investe sabe que não é necessariamente o caminho mais fácil, que é esse do influenciador. Não vai ser o caminho que vai te trazer mais informação sobre investimento. Mas quem não investe ainda, provavelmente vai primeiro começar pelo mais fácil de deglutir, que é a rede social. E talvez seja o caminho natural para a gente trabalhar, que o influenciador ele vai ser a porta de entrada, mas depois, quando você quiser se aprofundar, você vai ter que ir atrás de conteúdo. Então, é quase natural, mas sim, eu fico incomodado, porque se você não for atrás, você provavelmente vai ser enrolado em algum momento. O segundo passo é ter um bom planejamento. Começar pequeno é melhor do que não começar. Mesmo com pouco, já é possível começar a guardar dinheiro e investir em alguns produtos acessíveis com baixo valor inicial. O importante é criar o hábito de poupar, investir e se planejar, principalmente se isso estiver de mãos dadas com a sua vontade de aprender sobre o assunto. Thaís Francischini, assessora líder da Wise Investimentos em São Paulo, um escritório do BTG Pactual, que é o maior banco de investimentos da América Latina, contou como a assessoria de investimentos pode se aliar a essa nossa nova jornada. O assessor ele consegue, através de uma conversa, entender quais são as demandas. Então ele vai entender ali o que você quer hoje, qual que é o seu status, quem depende de você, se você depende de alguém, entender todos os gaps ali que podem existir ao longo dessa trajetória. Porque se a gente está falando uma faixa etária aí abaixo de 20 e pouco, a gente sabe que os objetivos vão mudar demais ao longo do tempo. Então, a gente está falando que ainda é uma faixa etária que talvez quer fazer a primeira viagem de mochilão, quer fazer a primeira compra de um carro, não está falando, às vezes, de uma aposentadoria ou falando de comprar uma casa. Não pensa muito no longo prazo, até porque tem tempo. Mas já tem ferramentas que eles podem começar a fazer com tranquilidade, ganhando aí 30, 40 anos de investimento, né? Olhando se você fizer para aposentadoria. Então, eu acho que o primeiro, realmente, se você puder buscar a conversa com um assessor, um consultor financeiro, que for, que te ajude no planejamento, seria o ideal, independente do valor mesmo. Na entrevista, Thaís e eu também tocamos no impacto das redes sociais nesse mundo dos investimentos. Hoje em dia, as mídias sociais, elas têm uma vantagem de você democratizar mais, passar mais informação, só que também vem muita coisa sem filtro, né? Então, é legal você poder seguir canais que você tenha confiança, que alguém te indique,
para saber que aquilo que está sendo falado é algo mais verídico. Que foi o que o Marcos falou, que a informação, ela pode ser chata, ela pode não ser tão legal assim, mas se você quiser uma informação confiável, você precisa sim ir atrás dela, encontrar ela em algum lugar, que é diferente dos influencers, enfim, das mídias sociais, que por mais que tenha alguns conteúdos legais, elas que chegam em você e não você que vai até ela. Exato, você foi impactado por ela através de algum tipo de motivo, e vem muita coisa. Será que colocar em Bitcoin para mim é o melhor cenário, sendo que eu tô querendo mudar de casa o ano que vem? Possivelmente não vai ser o melhor cenário. Então, por isso que é legal você conversar com um especialista, se você puder, sim. Apesar destes truques e dicas nos colocarem de volta na corrida em direção aos nossos sonhos, a saúde econômica dos brasileiros vem enfrentando uma nova fase de um velho pesadelo chamado apostas. Ou como no termo inglês pelo quais ficaram conhecidas, as bets. Cara, eu já apostei, já ganhei dinheiro, mas também já perdi. Na época que eu apostava, eu jogava diariamente. Não recomendo. Não, eu nunca fiz aposta, nem joguei no Tigrinho, nem joguei em cassino. Sim, já fiz aposta, não em tigrinho, mas aposta esportiva. Colocava valor baixo, assim, só pra brincar mesmo. Particularmente, eu não gosto de fazer apostas, jogos de azar ou qualquer outra coisa do tipo. Não, nunca apostei em casa de aposta, nem tigrinho. O panorama político de 2024, divulgado em outubro, mostrou que 13% dos brasileiros com 16 anos ou mais, o que equivale a 22 milhões de pessoas, fizeram bets em casas de apostas em setembro. Deste total, 42% têm dívidas em atraso. Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, entre junho de 2023 e junho de 2024, os brasileiros gastaram 68 bilhões em apostas online. Aqui, voltamos com o Marcos, para nos explicar que há uma notável diferença entre o perfil do investidor e do apostador. Vamos lá, para o caso das bets. Eu sei que é o caminho natural a gente pensar que a bet está tomando o lugar dos investimentos, mas eu acho que ela pode até ser dita como investimento por algumas pessoas, né? A pessoa que está lá apostando, ela fala, não, tô aqui investindo e tal, porque já estou conseguindo tirar X, Y, Z de reais por mês, mas eu não acho que esse dinheiro iria aí, opinião unicamente minha, mas eu não acho que esse dinheiro iria para o investimento e agora vai para as bets. Acho que esse dinheiro iria para outras coisas, iria para, sei lá, comprar uma comida diferente, comprar um jantar, até um item de necessidade maior da casa, assim, e você deixa de fazer isso para apostar. Eu não acho que você pensa, quem está apostando, né? Eu não sou um grande apostador, mas eu não acho que quem está apostando está pensando, putz, será que esse mês eu vou investir esse dinheiro ou eu vou apostar esse dinheiro? Eu acho que não. E aí dá desculpa em casa ou quando é entrevistado de que aquilo é um investimento porque vai se pagar, porque eu aprendi a ganhar X reais a cada R$2 que eu boto. Mas eu não acho que está concorrendo. Eu acho que o que a gente tem é um país miserável, um país com muita gente muito pobre, um país em que é muito difícil você ter uma previsibilidade, uma segurança de que seus investimentos, se eu guardar o dinheiro, ele efetivamente vai render. A nossa inflação é muito alta, então você guarda um dinheiro e lá na frente ele perdeu o poder de compra, então você precisa investir, pensar em um retorno que vai ser menor do que o esperado. Então as bets apostam nesse sonho que eu efetivamente vou conseguir ficar rico. Para alguns, a aposta é uma forma de alavancar seu saldo na conta. E isso fica evidente quando vemos o relatório do Banco Central. Ele aponta que, só em agosto, 5 milhões de beneficiários do Bolsa Família utilizaram o recurso desta maneira, movimentando cerca de 3 bilhões de reais. Até as igrejas, como a Universal, têm se preocupado com a invasão do vício na vida dos fiéis. Mas o caso das apostas vai além do dinheiro. Ele mexe com a cabeça das pessoas, assim como todos os outros vícios. Dados da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo mostram que 63% dos apostadores reservam parte do salário para fazer bets, enquanto 19% sacrificam o orçamento do mercado e 11% deixam de comprar itens para a saúde e medicamentos para manter este hábito. O mestre em psicologia clínica pela UFRJ e especialista em adicção, Eduardo Kremer, explica que a adrenalina que os jogos de azar entregam vicia rapidamente e que todos estamos sujeitos a mergulhar nessa condição. Então o jogo sempre teve aí como uma possibilidade da pessoa se viciar, de fato, porque ele causa respostas até fisiológicas mesmo, que são muito parecidas até com o uso de algumas drogas.
todo mundo tem o risco de acabar se atrapalhando no mínimo, ou até de realmente se viciar, se virar um dependente disso. Só que, de fato, algumas pessoas, e isso é uma coisa que a gente traz muito do olhar para a adicção, as drogas, mesma coisa, né? Você pode, essa história de, droga pesada, ela vicia mais. Pode até ser que um grau ou outro de vício fisiológico mais rápido, mas, na verdade, a questão é a interação que a pessoa tem com aquilo, né? E algumas pessoas, de fato, elas não, por exemplo, o álcool, que é o mais fácil de falar, porque, inclusive, é legalizado. Tem pessoas que podem beber, bebem a vida inteira, tá tudo certo, e tem pessoas que vão acabar com a própria vida porque estão bebendo. É essa interação. Então, assim, isso é muito ao acaso. Você não consegue prever, não consegue Estabelecer uma barreira ali. estabelecer. E se a pessoa for viciar nisso, ela vai. A única chance dela não se viciar é realmente se mantendo afastada dessas coisas, inclusive. E aí a única coisa que a gente tem, às vezes, que a gente nota é que a árvore genealógica de uma família que tem adicção, ela é bem espalhada. Então, tem várias pessoas de várias partes da árvore que tem adicção por alguma coisa. Pode não ser a mesma coisa, né? O mesmo objeto. É um risco, sem dúvida. E que antes de você tomar contato, você não sabe se você vai entrar nessa ou não. Porque o comum é ter usuário, né? Temos classificação, né? Tem o usuário, tem o abusador e tem o adicto. Aonde você vai se posicionar aí é uma coisa muito de experiência. Diferente do que muitos pensam, a chamada ludopatia, que é o vício em apostar, também pode destruir a vida dos afetados como qualquer outra droga, embora os efeitos e consequências sejam bem diferentes. A gente não nota muita diferença entre elas, na capacidade de possibilidade que elas têm de destruição da vida das pessoas. Todas são muito parecidas em termos de sofrimento e de causar problemas. É claro que uma pessoa que joga talvez não vá provocar um acidente de carro. Então, estão incluídos riscos um pouco diferentes para cada caso, mas certamente a destruição que causa na vida das pessoas é muito parecida. Perdas financeiras, principalmente, às vezes até de convivência com as pessoas e por aí vai. Sobre como identificar quando alguém está viciado em jogos de azar, Kramer esclarece alguns dos sinais mais comuns e comenta que o mais importante é observar mudanças de comportamento nas pessoas, o que pode indicar dependência. O que é importante, além da visão de quem está de fora, é a própria pessoa, né, de fato. Então, a própria pessoa precisa, de alguma forma, olhar para a vida dela e falar, cara, tô viciado nisso. E esse, inclusive, a gente tem os grupos anônimos, né? Tem também de jogo, tem para quantas compulsões existirem, tem um grupo anônimo. Eles têm mais ou menos a mesma estrutura. Se propõe a um tipo de ajuda que é muito parecida, né? Uma estruturazinha que é meio que... Todas são iguais, só troca uma coisa ou outra. E, é claro, a compulsão em questão. Então, esses grupos, eles costumam, inclusive, dizer que o mais difícil é esse primeiro passo, inclusive, da pessoa olhar e ter essa realização, essa apropriação de que, cara, estou destruindo minha vida. Esse negócio virou o centro da minha vida e eu não consigo mais fazer nada para além disso. Estou destruindo minhas finanças, né? E aí cada um vai ter, que os grupos anônimos chamam de fundo do poço. Cada um vai ter um ponto que vai, de repente, despertar para isso. E tem pessoas que não, que vão passar a vida envolvidas nisso e não vão ter essa condição de fazer essa avaliação. Então, assim, você tem uma avaliação externa que você pode fazer, você pode olhar e falar, um amigo seu, por exemplo, você olha e fala, pô, esse cara tá viciado nisso, não é possível, né? E o cara tá lá, enfim, tá funcional, consegue, sei lá, de repente está exagerando, mas está dentro das condições financeiras que ele tem, né? Não está pegando um empréstimo, mas nada disso quer dizer que ele esteja ou não dependente. Ele pode estar dentro das condições financeiras dele, pode não estar faltando nada à vinda dele, e efetivamente ele já pode estar dependente. Então é uma avaliação difícil de fazer e precisa passar pela própria pessoa. Caso você suspeite de alguma possível adicção, tanto de amigos, familiares ou seu próprio, ele aconselha buscar a ajuda do CAPS, órgão do SUS especializado em vícios variados, que conta com o trabalho de profissionais da saúde. A gente tem uma estrutura hoje que é pública e que é uma estrutura muito bem desenvolvida que veio substituir os hospitais psiquiátricos, que são os CAPS, os Centros de Atenção Psicossocial. Então, você tem tipos. Você tem o CAPS-AD, que é só para receber pessoas que têm problemas com adicção.
de qualquer coisa, não é específico, pode ser qualquer coisa que a pessoa se sinta dependente, ela pode ir lá e pode ir a um aparelho público, e é muito, 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 muito bom. E a proposta deles de trabalho é baseada na redução de danos, que é a orientação da psicologia hoje com qualquer caso de adicção. Oi, gente! O episódio de hoje chegou ao fim. Espero que o conteúdo tenha feito vocês conhecerem mais sobre o mercado financeiro e a saúde das suas finanças e que possa te auxiliar nas suas decisões futuramente. Se você quer fazer seu dinheiro do dia 5 durar o mês todo e ainda guardar uma parte dele, curta, compartilhe e nos siga nas redes sociais, que estão todas aqui na descrição. Quero Pix! Este trabalho de conclusão de curso não reflete a opinião da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Seu conteúdo e abordagem são de total responsabilidade de seu autor.